1 Tessalonicenses 5. A partir do 16. A palavra de Deus diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pai, abre nossos corações para receber aquilo que Tu queres nos ensinar, exortar e até nos confortar nessa manhã. Usa o pregador, concatena ideias, as palavras, que não seja um homem falando, mas que Teu Espírito que habita no homem tenha liberdade nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Esse início de ano nós estamos investindo naquela frase que eu ouvi: viver a realidade do reino de Deus, viver a realidade do reino invisível. E eu tenho pensado em algumas coisas. Viver a realidade do reino de Deus, em primeiro lugar, é viver a vida abundante que Deus nos deu em Jesus Cristo naquela cruz. Viver aqui na terra a vontade de Deus, trazer para a terra o estilo de vida do reino de Deus. Cada um de nós começar a aprender a andar nesse estilo de vida que Jesus conquistou para nós naquela cruz. E Ele deseja que a sua igreja implemente, use, viva aqui na terra. Um estilo de vida em que há autoridade para desfazer as obras do maligno. Um estilo de vida em que você consegue entrar e desfrutar da realidade da presença de Deus. Um estilo de vida de poder sobre o pecado. Um estilo de vida de perdão. Um estilo de vida de unidade na sua igreja, na igreja de Cristo, na nossa, na sua família, na igreja. Tudo isso Deus espera que a gente não só aprenda, não só tenha o conhecimento da realidade do que aconteceu naquela cruz, mas comece a praticar, comece a viver esse reino aqui na terra. A oração do Pai Nosso Ele ensinou a todos nós: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra. E esse é o pedido diário, né? Que Jesus nos falou, e precisamos começar a não só dirigir nossa vida, dirigida à agenda que Satanás muitas vezes cria para cada um de nós. Começar a dirigir a nossa vida não só para apagar fogo de incêndio, mas começar a dirigir a sua vida pela agenda do Senhor Jesus, pela agenda de Deus nas nossas vidas. Tem hora, claro que tem hora que você está em momentos muito difíceis, mas são poucos esses tão difíceis assim, e nesses momentos difíceis, você precisa estar preparado, fortalecido dentro de você. O reino de Deus já precisa estar consolidado dentro do teu coração, dentro da tua alma, dentro do interior, para que você possa responder a todos esses ataques das trevas, ataques de circunstâncias, violência, crises, etc., da forma que Jesus responderia, da forma que os apóstolos responderam.
para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa renovar e transformar a mente. E isso é uma das coisas que a gente tem que começar a se ligar. Muitas vezes eu respondo mais às ações do inimigo na minha vida e ele determina a minha agenda diária do que eu respondo ao Senhor. E por isso, então, eu sou dirigido pelas circunstâncias externas. Vou sendo, muitas vezes, aprisionado e massacrado de fora para dentro. E isso não é reino de Deus. O reino de Deus é exatamente o contrário, é de dentro para fora. Então você precisa se fortalecer, aprender a se fortalecer de dentro para fora. Aprender a viver de acordo com a realidade do reino de Deus. Que realidade é essa, pastor? Poxa, tem tanta coisa, mas algumas delas. O véu que separava, já não separa mais. O Espírito de Deus foi derramado sobre a igreja. O Espírito de Deus habita no teu coração. Habita no meu coração. Aleluias. E aí eu pego, só para você entender, e eu vou sempre bater o martelo até que isso entre na mente de vocês. E aqui você precisa fazer esse salto de degrau. Uma coisa é você saber disso. Uma coisa é você saber que o poder do Espírito Santo está dentro de você. Outra coisa é você viver isso. Uma coisa é você saber que o rio de águas vivas está dentro de você. Outra coisa é você deixar ele fluir. Deixar o fluxo do Espírito Santo. Deixar o fluir do Espírito Santo. Veja que logo depois do 18 em tudo da graça, ele diz assim, não apagueis o Espírito. Ele está definindo aqui um estilo de vida. Paulo está aqui definindo um estilo de vida do reino. Não limite o mover do Espírito Santo na sua vida, por causa da sua indiferença com Ele, por causa da sua negligência com Ele, ou por causa da sua incredulidade. O poder está aí, Ele quer fazer muito mais do que tem feito. Efésios 3:20, Deus quer fazer muito mais do que você pode pedir ou imaginar, segundo você deixa Ele operar. Você deixa o Espírito Santo operar. Veja, Deus quer fazer, o relógio está caminhando, o fim está chegando, irmãos. Eu não sei quantos anos vai demorar. Eu quero fazer o que está no meu alcance agora, para que vidas sejam restauradas, para que vidas conheçam o Senhor Jesus, para que as pessoas vivam o verdadeiro Evangelho, vivam o estilo de vida do reino de Deus. Foi para isso que Ele veio. Deu a vida abundante, para isso que Ele veio. Antes, tudo bem. Antes não conhecia Jesus. Então eu vivia, bota por favor Romanos 1:21, aí por favor. A gente não reconhecia, e diz Paulo em Romanos 1:20, ele diz assim, as pessoas são indesculpáveis por não aceitar, porque os atributos invisíveis de Deus, mas no finzinho, sendo percebidos, tais homens são por isso indesculpáveis. Por não reconhecerem que existe um Deus, por tendo conhecimento de Deus, não glorificam, nem lhe deram o quê? Graças, não reconhecem. Antes se tornam nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, de forma que os olhos do coração não conseguem enxergar o reino de Deus e a glória do reino de Deus. Quem não reconhece um Deus Criador, quem não agradece o mínimo que é o sopro, não reconhece que o sopro da tua vida foi dada por esse Deus, está com o coração obscuro. Diz, 2 Coríntios, não precisa abrir, 4, que
o Deus desse século coloca escamas, vendas nos nossos olhos, para que a gente não consiga entender e enxergar com os olhos do Espírito a glória de Deus, que há em Jesus Cristo. E aí o que acontece com eles? Eles aí, por não se renderem a esse Cristo, e não agradecerem a esse Cristo, começam a viver a vida deles, e aí, depois de certo tempo, notam que eles não conseguem controlar, e procuram um Deus, aí procuram falsos deuses, e aí acabam se deixando levar pelas suas próprias paixões carnais, e eles sim, então, são dirigidos de fora para dentro, são dirigidos pelas suas paixões, estão se dirigindo pelas suas circunstâncias, e brigam para crescer, e brigam para ter sucesso, porque esse é o sentido da vida deles, tudo bem. Mas um dia encontra Cristo. Um dia nasce de novo. João 3,3 disse assim: quem não nasce de novo, não vê o reino. Como é o caso de Romanos 1. Mas quem nasce de novo, começa, o Espírito entra aqui, o seu coração que estava totalmente obscuro, as vendas caem, e você começa a enxergar, a ver, que tem algo mais do que esse reino que nós vivemos aqui na terra. Tem algo mais do que sair consumindo. Tem algo mais que não faz mal a ninguém, mas tem algo mais do que o lazer que a gente tem aqui. A vida abundante não é só o lazer do corpo, ela tem lá dentro de nós, tem algo ali que precisa ser preenchido, e só Deus pode preencher. Amém? Glória a Deus. Quem nasceu de novo aqui? Então você já começou a ver, já começou a enxergar tudo isso que eu estou falando, que não é só de pão que vive o homem, não é isso? Mas uma coisa é ver, outra coisa é viver. Uma coisa é ver, outra coisa é viver. Outra coisa é tudo isso que eu tenho falado, é desfrutar, é se conscientizar a cada dia que o véu foi rasgado. Se conscientizar a cada dia que o Espírito Santo habita dentro de mim. Se conscientizar a cada dia da presença de Deus em mim. Muitos estão cientes da presença de Deus, do Espírito. Poucos vivem conscientes da presença de Deus. Porque se você viver consciente da presença de Deus, Deus é contigo, primeira coisa, o medo não vai te dominar. Ainda que eu ande pelo vale do sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Josué, assim como eu mandei Moisés, eu estou te mandando. E olha, você vai ter que desocupar a terra prometida. Tem um monte de gigante, tem um monte de coisa, mas não temas, porque eu estou contigo. Veja como a consciência da presença muda. E é claro que as circunstâncias começam a passear na minha vida, e de vez em quando eu sou humano. E eu começo a murchar, mas assim que você começar a murchar, você precisa começar a acordar e voltar para o seu estilo de vida, para ferramentas que Deus colocou nas nossas vidas, para que o nosso interior e o nosso coração seja fortalecido, não na minha riqueza, não na minha beleza, não na minha profissão, fortalecido no Senhor. E Paulo é muito feliz quando ele nos dá esses 3 versículos aqui, poderia até estender, mas hoje não vai dar, que viver esse estilo de vida do reino, ele ensina um estilo de vida que, na verdade, é uma ferramenta, se eu tenho o hábito de fazer isso, é uma ferramenta para nos fortalecer no Senhor. É uma ferramenta que nos fortalece a ponto de
Quando vier a grande crise, ela não impacta totalmente dentro de mim. Eu respondo à crise do jeito que Jesus responderia, do jeito que os discípulos responderiam. Preparem-se que vocês terão aflições nesse mundo, disse ele, mas em mim vocês terão paz. E você está em dois reinos ao mesmo tempo, isso às vezes é difícil, mas a gente precisa aprender. Porque as coisas não devem melhorar muito nos últimos dias, não é isso? E se você afogar, se você se desesperar, quando a grande ventania bate dentro da tua vida, está perdido. É isso que o inimigo quer, ele vai te derrubar. E quando ele derruba um numa casa, é problema, porque daqui a pouco toda a família começa a ficar lutando, a luta vai ter que ser maior. Então, o que eu vou falar hoje? No estilo de vida que Paulo definiu e quer nos ensinar, para você viver o reino de Deus. Um estilo de vida em que o seu interior é fortalecido. Um estilo de vida em que você não será totalmente dirigido de fora para dentro, mas você será dirigido de dentro para fora. Um estilo de vida em que você vai desfrutar da vida abundante que Deus deu para você. Vamos começar, não dá para fazer isso tudo hoje. Mas vamos falar um pouco sobre o que ele colocou aqui. Ele colocou: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a... Só uma observação, não fiquem chateados comigo. Mas a vontade de Deus, ela vai além do que, qual vai ser minha profissão, qual é a faculdade que eu vou fazer, qual é a mulher que eu vou casar. Eu não tenho mais jeito, já casei. A vontade de Deus, Ele está falando de coisas do reino. É claro que cada um de nós tem um talento, mas eu estou querendo tirar vocês do foco do dia a dia aqui e mostrar que há algo maior no reino, que nós precisamos procurar. E uma coisa maravilhosa é em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus. Para tudo isso que eu estou falando acontecer, uma coisa é fundamental: você preparar o seu coração, posicionar o seu coração. Claro, seu interior, seu coração. Uma das coisas que não tem jeito é você precisa aprender a ter um coração grato. A linguagem da murmuração, quem tem motivos aqui para murmurar? Não, pode levantar a mão, você tem motivos para murmurar. Pode levantar mais a mão. Quem tem motivos para murmurar aqui? A murmuração é até, entre aspas, justificável, do ponto de vista natural. Mas quando você coloca Deus nessa equação, as coisas mudam. Quando Paulo diz em tudo, dai graças, quando ele, quase sempre na Bíblia, eu observo, toda vez que vem um imperativo, é porque você vai ter uma escolha. E a palavra de Deus está abrindo os olhos para você entender que naquele momento você pode optar. Ou você começa a se queixar, ou você para, olha para Deus e vê que Deus continua sendo o seu Deus maravilhoso, o Deus que está contigo, o Deus que quer te dar a vida abundante. Sabendo que quando você começa a murmuração é a linguagem da incredulidade. E sem fé é impossível.
Murmuração é linguagem da incredulidade. Por quê? Você está murmurando porque você crê que não vai acontecer nada diferente, enquanto você não está crendo na ação da mão de Deus desse momento, nesse enrolação aí que você está, que você começou a murmurar. Deus continua sendo o mesmo, apesar desse momento difícil que você está passando. Aleluia. Ana pregou aqui, numa quarta-feira, que você come a sua refeição da manhã, é o que você fala hoje. Está lá em Provérbios 14, 12, se eu não me engano. Está lá em Provérbios. E depois, em outro que eu botei aí, Provérbios 18, não importa. Não importa. Não vamos abrir. Mas tem isso. Então, você precisa entender que o estilo de vida de reino de Deus não há murmuração. Você precisa entender que quando a tua boca começa a ser usada para se queixar, para murmurar, e isso se torna um hábito, você está saindo do reino de Deus e entrando no reino deste mundo. E quem governa esse mundo, você sabe quem é. As minhas palavras me aproximam mais de Deus, ou elas me afastam mais de Deus. Então Paulo disse, olha, confia em Deus. E ao invés de seguir aquele que é natural vindo dentro de você, tome uma decisão e escolha, não vou murmurar, eu vou agradecer a Deus. Porque, apesar de tudo, tu estás comigo. Tu és o Deus que cuida das ovelhas. O Senhor é o bom pastor. E nada, aleluias, Ele me leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Ele refrigera minha alma. Ele me dirige, por amor a seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A presença, a consciência da presença, a consciência permanente de que você não está só, irmão, que o Espírito está com você, e que nada é impossível para esse Espírito, Ele jamais te abandonará. Deus colocou Ele dentro de você, e Ele quer cada vez mais fluir em você, e através de você. Preparas uma mesa, na presença dos meus adversários. Ele enche o meu cálice até transbordar. Ele me unge com óleo novo. Toda vez que você entrar na presença de Deus, toda vez que você estiver lá, Ele vai nos ensinar a orar sempre. Quando você, graças e oração, graças e oração, graças e oração, oração é comunicar com Ele, entrar na presença dEle. Cada vez que você entra ali, você se enche dele. Regozijai-vos. Porque com ações de graças, você entra na porta. Não é? Salmo 100. Entrai pelas portas com ações de graças. Depois fala de louvor. Você entra. Você começa a conversar com Deus, a orar com Deus, a louvar. Começa a desfrutar da presença dEle. E na presença de Deus, alegria, não é alegria, é plenitude de alegria. Veja como Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo. Só que é o contrário, né? Se você raciocinar de baixo para cima, fica melhor. Ações de graças você entra. Você começa a orar e louvar a Deus. E vai adentrando cada vez mais na presença de Deus. E aí você vai se regozijar na presença desse que te ama.
você vai se alegrar. E a alegria do Senhor, a nossa força é. Saio dali, diferente. Do lado de fora nada muda, do lado de dentro mudou tudo. Se demorar a mudar do lado de fora, saiba que Deus está trabalhando dentro de você. No início que chegamos na casa do Senhor, nós oramos e Deus responde, mas responde mesmo, não é? E rápido, não é? Porque ainda somos bebês. Você grita, como a Manu grita lá, a Natália sai correndo, o Wolfiane sai correndo para abraçá-lo, porque é uma criança ainda. E você, quando você chega aqui, você é um bebê. E você tem alegria da resposta de Deus, e você deve aprender logo no início da tua caminhada que Deus existe e Deus responde às orações. Quem já teve uma oração respondida aqui? Se você ainda não teve, pega algo bem específico e começa a orar e pedir ao Senhor, que você vai ter. Agora, depois desse primeiro degrau, há um segundo degrau. Porque Deus não quer só uma criancinha mimada. Deus quer maturidade. Deus quer crescimento em cada um de nós. Por quê? Porque Ele quer colocar responsabilidades em nós. Ele quer usar você. Ele quer me usar. E para isso, meu irmão, às vezes você ora e nada vem. E você ora e nada vem. Aí você precisa entender que é uma espera. E que durante a espera, Deus está trabalhando, não só no seu pedido, está trabalhando no seu caráter. Está te fazendo amadurecer. Nascer de novo vem pela graça. Obra do Senhor. Quando você é bebê, pode aproveitar. Amadurecimento não é tocar botão. Amadurecimento é transformação de vida. Transformação de vida na presença do Senhor e na palavra do Senhor. E via de regra, você vai ter que passar por alguns maus bocados. A turma estava tão alegre, de repente. Quem quer ser usado por Deus? Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Quem quer? Continua querendo, irmão? Aleluia. Deus sabe de tudo. Olha, tem duas coisas, né? Uma coisa é a tribulação que você passa por causa da tua desobediência. Não estou falando nessa. Estou falando das pessoas que estão procurando andar. Ali, às vezes, demora, porque você está sendo preparado pelo Senhor. Então, não apagueis o Espírito. Escolha agradecer. Ore sem cessar. Busque ao Senhor. Entra na presença dEle com ações de graças. Busque ao Senhor. Você foi criado para ter relacionamento com Deus. Ele quer te abençoar. Ele quer se revelar a você. Ele quer revelar que Ele é bondoso. Aleluia. Quem já sabe que Deus é bondoso aí? Ok. Agora, quem já experimentou a bondade de Deus? Quando Deus te revela a bondade dEle, Ele está fazendo um convite. Ele está te fazendo um convite para vir aos mais próximo dEle, para um relacionamento maior com Ele, para Ele te transformar, moldar o teu caráter e cumprir a vontade dEle, que é transformar você dia a dia, de glória em glória, à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa bondade e essa confiança é que nos mantém de pé e manteve Paulo de pé várias vezes. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente. No dia Salmo 46.
isso é um estilo de vida que nós devemos buscar, e é um estilo de vida que Paulo não coloca só aqui, não. Veja o que ele faz em Filipenses 4. Ó, alegrai no Senhor, aqui, alegra no Senhor, ora e ação de graças, ok? Não é isso que está aqui? De novo, regozijai-vos sempre, orai sem cessar e ações de graças, certo? Filipenses 4. Só para te mostrar que isso é um padrão. Um estilo de vida que Paulo está dizendo, vocês precisam aprender a fazer isso. 4,4 diz, ao regozijai-vos aí, que voltou para alegrai-vos sempre no... Lá estava regozijai-vos sempre, aqui está alegrai-vos sempre. Aqui ele enfatiza um pouquinho mais. Outra vez digo, Filho de Deus, resgatado pelo sangue maravilhoso de Jesus Cristo, tem uma eternidade maravilhosa me esperando. O próprio Espírito de Deus, o Deus da terra, está dentro de mim. Eu tenho que ser alegre, irmão. Eu posso ter acesso à presença dEle. 6. Não andeis ansiosos, coisa alguma. Ansiedade é coisa do reino de Deus? Não, responde, por favor, só para manter o diálogo. A resposta, a ansiedade é coisa do reino de Deus? Mas é coisa desse mundo? E você tem ansiedade? Então Paulo está explicando ao estilo de vida dele. Não andeis ansiosos de coisa alguma, faça você aqui petições, orações com ação de graça. Então, se você se regozijar no Senhor, se você orar, fazer a sua petição e com ações de graças, então a ansiedade que não é do reino de Deus sai fora e vai entrar agora dentro de você a paz de Deus, que é o próprio reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida, ele não é bebida. Ele é justiça, ele é paz, e ele é alegria no Espírito. O reino de Deus não é carnal. O reino de Deus é no Espírito. Eu sei que você tem sentimentos, diz Paulo, que você tem emoções, diz Paulo, que sua mente às vezes fica voando, diz Paulo. Eu sei que você fica ansioso. Jesus lá no monte disse para a gente não andar ansioso. E eu vou falar mais ou menos o que ele falou em 2 versículos. Olha, regozijai-vos sempre. Daí, já começa a agradecer desde já. Pede, já começa a agradecer desde já. Porque o Senhor já ouviu a tua oração e o Senhor vai responder a tua oração, e esse problema que está te deixando ansioso já está na mão daquele que pode cuidar. O que eu faço, pai? Você viu o padrão aqui, os 3? Tem mais um ensinamento aqui com ação de graça. Vou aproveitar. Parênteses. Eu amo a palavra. Se a gente conseguisse botar isso em prática. Ele fala assim, ele entregou, pediu, agradeceu. A pergunta é, ele já recebeu a resposta? Hein? Paulo está me ensinando a agradecer antes da resposta chegar. Semana passada a gente aprendeu que cada milagre ensina algo diferente para a gente aplicar nas nossas vidas. Vou reforçar o que Paulo falou, e talvez ele tenha aprendido com Jesus. Milhares de pessoas precisando de comida, multiplicação dos pães. Pode botar Marcos 8 aí, 8:6, se eu não me engano. Ou é Marcos 6:8 ou 8:6. Marcos 8:6. Milhares de pessoas. O que tem aí? Não sei quantos peixinhos, não sei quantos peixes. Não foi? Jesus pegou o pão.
e deu graças a Deus. Partiu o pão e deu graças. O pão já tinha multiplicado. Ele já tinha alimentado a multidão. Com os olhos físicos, ele estava vendo o milagre. Com os olhos espirituais, ele estava vendo o milagre, porque ele conhecia o Pai. Porque ele fazia o tempo todo a vontade do Pai, ele estava em comunhão com o Pai, ele tinha intimidade com o Espírito Santo, nós também podemos ter essa, mas o fato é que ele deu ações de graças antes de receber o milagre, no reino físico. Povo de Deus, vamos começar em tudo dar graças. Coloca teu pedido na mão do Senhor e já começa a agradecer desde já. Aleluias, porque Ele vai fazer a obra. Aleluias. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Então, o que eu queria colocar aqui, hoje eu estou conseguindo. Paulo definiu um padrão, um estilo de vida, que na verdade é ferramentas, que fortalece o meu interior, para mim conseguir enfrentar as crises do dia a dia. Esse padrão ele coloca em Tessalonicenses, esse padrão ele coloca em Filipenses. E eu vou dar uma frase. Aquilo que nós praticamos como estilo de vida, de novo, aquilo que você pratica, hábito, estilo de vida, te capacita a enfrentar as dificuldades da tua vida. Por isso que ele botou sempre. Em tudo dai graças. Ore sempre. Regozijai-vos sempre. Ore sem cessar. É uma continuidade. Ele está dizendo, isso não é de vez em quando. Só quando você tem um problema. Isso é lícito. Você tem um problema, sai correndo, pede socorro a Deus e Deus vai te dar. Mas ele está indo além. Você está se preparando para quando o problema chegar. Para você agir do jeito que Deus espera que você venha a agir. Para que a vontade de Deus seja estabelecida na tua vida, na tua casa. Paulo ensinou, Paulo pregou, e Paulo viveu isso. E eu vou terminar com isso. Atos 16. Quem lembra disso aí? Paulo e Silas, quem lembra? Paulo, então, já está nesse estilo de vida. E Paulo está lá, é Filipos, né, que ele está em Filipos, se eu não me engano. Se qualquer uma dessas cidades, se eu errei, não tem problema, a essência que é mais importante. E ele está lá e tem uma moça que é adivinhadora, que tem gente que está ganhando dinheiro com ela. E ele vê que essa adivinhação, cuidado com as adivinhações, irmãos, não vem de Deus, vem do inimigo, e ele aí liberta aquela moça. Em nome de Jesus, aquela moça é liberta. E, ao ser liberta, aqueles que ganhavam dinheiro com ela se revoltam contra Paulo, e aí os dois são presos. Eu vou ler a partir do 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenado ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Tem um negócio comigo que deve ter com você também, que eu não gosto de injustiça. Você gosta? Esse troço entra. O inimigo adora usar isso contra você. Ele adora ver você injustiçado, indignado, para perder a direção. Mas Paulo, não. Paulo, ele ora sempre, louva sempre. Por isso que, por volta da meia-noite, Silas deve estar falando com ele, dialogando. Onde nós erramos, Paulo? O que nós fizemos de errado para parar aqui?
O que será de nós? Esse é o mais novo, falando com o maduro. Paulo deve ter respondido: eu realmente não sei, creio que nós não fizemos nada de errado. Eu não sei realmente o que vai acontecer de nós agora, mas uma coisa eu sei: o meu Deus vive. Uma coisa eu aprendi. Eu ensinei para Tessalonicenses: em tudo dai graças, orai sem cessar, e se alegre no Senhor. Então, Silas, vamos começar agora a entrar na presença do Senhor, com ações de graça e com louvor. E ele entrou na presença como ele nos ensinou aqui, no meio de uma grande crise. Foram impactados, nada planejado. Você sabe quando você é surpreendido por alguma coisa muito mal, se você não for muito seguro dentro de si, você despenca. Mas Paulo era maduro. Paulo sabia, ele tinha esse estilo de vida, ele praticava. E ele começou a orar, a contar louvores. Ele não murmurou. Ele não culpou ninguém. Ele não olhou para o lado. Ele não botou a culpa de Silas, nem no carcereiro, nem naqueles que colocaram ele dentro de lá. Ele olhou para cima. Deus continua sendo o mesmo, Silas. Meu amado, eu não sei qual é a prisão que você está. Eu só sei de uma coisa: Deus continua sendo o mesmo. E você tem uma escolha. Ou se você se deixa aprisionar e começa a murmurar e as coisas saírem do controle, ou você aprender com Paulo: eu não vou para cá, eu vou buscar a Deus. Como? Ações de graças, louvor, oração. Quando Paulo começa a orar, antes disso, Paulo estava totalmente aprisionado por fora. Totalmente livre por dentro. Esse é o cristão maduro. Ele estava totalmente sem visão do que ia acontecer do lado de fora. Mas ele tinha a visão perfeita do Deus que ele servia. E ele começa a orar. Ele começa a louvar. Voltando a Provérbios. Você colhe aquilo que você planta com as suas palavras. E quando ele começa a louvar ao Senhor, aleluia, começa a criar aquele ambiente. Salmo 22:3 diz que o Senhor habita nos louvores do seu povo. Não, ele fala mais do que habita. O Senhor é entronizado nos louvores do seu povo. E à medida que Paulo, todo machucado, Paulo todo preso do lado de fora, doendo do lado de fora, quando ele começa a entrar na presença de Deus, quem já experimentou essa presença, já desfrutou da presença de Deus, dessa alegria do Senhor, quando começou a se alegrar e Deus começou a ouvir, e esse louvor começou a atingir o trono da graça, o trono de Deus. Deus desce e começa a reinar. Deus desce e começa a reinar. E quando Deus desce e começa a reinar, Deus manifesta a sua glória. Deus manifesta a sua glória. E aonde havia prisão, as prisões se abriram. As prisões externas se abriram completamente. E Paulo foi
totalmente solto para a glória de Deus. O segredo, ele não deixou o interior se abater. Ele não se deixou aprisionar por dentro. Porque ele tinha esse estilo de vida com Deus. Ação de graças. Louvor. E eu entro na ação de graças, vou entrando, e eu vou entrando na presença, e a alegria começa a entrar dentro de mim, e eu vou me fortalecendo por dentro, e à medida que eu vou entrando na presença, parece que o próprio Deus vai se derramando, o próprio Deus vai descendo, o Espírito de Deus, como você quiser, ele vai tomando rédeas das coisas, ele vai reinando, e ele vai manifestar a sua glória. Paulo enfrentou a crise pelo estilo de vida que ele tinha. Estou longe disso. A igreja está longe disso. Mas prepare-se para a crise. Isso é viver o reino de Deus. Por mais que o reino físico esteja fora do lugar, o interior de Paulo não se abate. Eu sou luz do mundo, eu sou o sol da terra, eu quero transformar vidas. Se você quer, comece a fazer isso que Paulo está ensinando. Porque primeiro vai pensar no coletivo. Nós queremos a igreja cheia, sim, todos nós queremos. Trazer almas, sim, todos nós queremos. Igreja e mundo. Quando dois se aproximam, ou a igreja transforma o mundo, ou o mundo transforma a igreja. Se não temos pessoas maduras para segurar as crises e as movimentações que são contra o reino acontecendo ao redor, que se levantem e continue firme na palavra do Senhor, essa igreja vai crescer. Mas não sei se vai subir. Agora você, individual. Você é luz do mundo. Pois pelo menos você foi chamado para ser. O que Deus quer é que você transforme a pessoa que está do seu lado. Para isso, o seu interior deve ser forte o suficiente para influenciar o seu exterior. E não o contrário. O exterior cheio de rolos que você sabe que vai ter tribulação, vai ter crise. E à medida que acontecem essas coisas, você... e aí você começa a fazer concessões. Ao invés de você ser luz do mundo, ao invés de você transformar outras vidas, você está sendo transformado pelas circunstâncias, pelas crises. Você, em vez de estar sendo fortalecido como Paulo foi, você está sendo enfraquecido na sua fé. Hoje, aqui, tem alguns que estão aprisionados por dentro. E hoje,
assim como foi com Paulo, eu espero que seja conosco. Fazendo um adendo, isso aqui é um dia só. Isso precisa ser feito como hábito. Mas creio que o Senhor está aqui e que muitos de nós podem ser hoje mesmo libertos dessa prisão. Prisão de ressentimentos, prisão de amargura. Pessoas que ficam ofendidas, pessoas que ficam indignadas, pessoas que ficam iradas. Pessoas que se sentem injustiçadas. Tudo isso está aprisionando você. Pessoas se sentem, estão mesmo insatisfeitas. Por quê? Porque está faltando algo lá dentro. Pode dar o que quiser do lado de fora, mas há algo aqui que não está sendo preenchido. Por quê? Que deu o estilo de vida da presença de Deus, da ação de graças, do louvor. Você pode ganhar tudo, mas aí continua insatisfeito. Outros desesperançados, sem saída, com um tamanho maior do que você, de um problema maior do que você pode manejar ou administrar. Hoje nós vamos aplicar o que Paulo nos ensinou. Ação de graça, oração e louvor. Eu quero que você, no seu lugar, escolha alguma coisa para agradecer a Deus hoje. Uma coisa só. E uma coisa para você pedir a Deus hoje. Bendize minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ação de graças. Traga à memória aquilo que me traz esperança. Agora, nós vamos executar a ação de graças em grupos. Por favor, não bota um grupo muito grande que demora. 3 ou 4 pessoas. E você vai dizer, a roda vai passar um para o outro. Ah, o louvor não precisa vir não. Você não precisa vir não, quero que você participe disso aí. Os 4 conversando, primeiro você fala, a roda da ação de graças primeiro. Você fala, eu agradeço a Deus pela minha vida. O outro, eu agradeço por isso. Ok, agora, pedidos específicos. 4 falam, 1 ora pelos 4, senão vai demorar. Amém? Os outros concordam. Glória a Deus. Vamos tirar a gente da prisão? Vamos sair da prisão? Então, vamos dividir em 3 ou 4, em nome de Jesus. Aleluia. Às vezes a prisão é a carne, que está forte demais. Já orou. Agora vamos entrar com louvor. E eu creio que Deus vai abrir prisões hoje aqui. Então, vou fazer algo metafórico? Sei lá. Veja o que eu vou fazer depois de dar o nome. Eu quero que você, junto comigo, se imagine como Paulo. Eu não sei qual foi o louvor que ele cantou. Mas agora nós vamos cantar esse que eu acho que é lindo e que Deus precisa ouvir hoje.
tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tem, Eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Aleluia. Sei que és meu Oh, Pai, glória. que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Igreja, tua bondade. me seguirá. Eu me rendo a ti. Entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá. O louvor subindo e o céu descendo. O louvor subindo e o céu descendo. Deus sendo entronizado. Deus se manifestando. Oh, Rabadaya Dalabai. Deus abrindo prisões. Abrindo cadeados. Curando enfermidades. Harabá, Adalabai. Halabai. Aleluia. Halabará, Adalarai, Alabai. Quebrando barreiras. Desfazendo obra das trevas. Oh, Rabadalabai. Libertando o cativo. Alabai, Abadalabai. Oh, Rabai, Abadá. Abrindo os olhos espirituais. Oh, Rabai, Labadá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. leva para casa, que eu esqueci de falar. Não sei se falei, mas eu quero que você decore. Esse estilo de vida, de louvor, ação de graça.
louvor, adoração, ação de graças. Atrai o céu para a terra. Enquanto o teu louvor sobe, se realmente é de coração, o céu desce. Quem crê que Deus operou hoje aqui? Declara comigo: hoje, o meu interior foi totalmente liberto. Hoje, eu fui fortalecido na presença do Senhor. Senhor, leva-nos aos nossos lares, debaixo da tua unção e proteção, em nome de Jesus. Não vou dar 1, 2, 3. Calma. Aqueles casais que precisam, os pais, que vão orar pelos seus filhos, venham no final aqui que os pastores vão receber, e o diácono também, o Weber e a Nancy vão estar aqui. Nós vamos orar por você e vamos entregar o óleo. Por favor, venha só quem realmente está nesse propósito. Amém? Para a glória do Senhor. 1, 2, 3.